Olá, pessoal. Então, espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos aí à nossa webconferência da disciplina de Gestão de Políticas Públicas, assim como eu me apresentei lá na nossa web Boas-Vindas, né? E no início de cada aula assíncrona, eu sou o professor Rafael Nunes Rodrigues e vou estar com vocês aí nesses encontros síncronos. Esse é o primeiro, a nossa webconferência. Ok? Reitero aqui que nós vamos tratar, né, sobre políticas públicas, nós vamos abordar, né, a ideia da webconferência é abordar aqueles principais pontos que já apresentamos nas duas primeiras webs. Então, por isso que é sempre importante vocês poderem ter assistido já as duas primeiras webs para poder assistir a webconferência, tá? Mas tudo bem aqui se você não assistiu ainda, mas é importante que vocês assistam depois as webs, as duas primeiras webs, tá? E leiam o conteúdo também proposto. Para nisso, já indo compartilhando aqui a minha tela com vocês, tem que dar início, a participação de vocês no fórum temático é muito importante, tá? E as participações ainda estão meio tímidas, poucos estão participando, né? Nossa turma é grande, então eu espero que vocês possam interagir mais, não deixem para a última hora, não utilizem da nossa web, enfim, de todos os recursos aqui, o fórum temático, enfim, somente para nota. Eu sempre reitero, né? Falo isso aqui. Isso é muito importante. Até mesmo como vocês me apresentaram lá, alguns, por exemplo, alguns são concurseiros. Importantíssima essa aula de gestão de políticas públicas, né? Você tem vários concursos que têm abordado, que estão com essa abordagem agora de trazer políticas públicas nas provas. E isso é de fundamental importância. Quem vai fazer aquele concurso nacional unificado, o CNU, é um tema, né? Para muitos dos blocos lá, vai falar de políticas públicas, né? Tanto conhecimento geral quanto os conhecimentos específicos. E vão ter concursos também. Não somente concurso, mas também para o lado profissional, para aqueles que vão estar conduzindo daqui a pouco empresas, vão estar gerindo, quem está fazendo aí, gestão pública ou qualquer matéria e disciplina, aliás, qualquer curso do eixo gestão e negócios, é importantíssimo a gente ter esse entendimento, né, do meio tanto público privado, o meio público na sua função de Estado para poder levar, né, benefícios à nossa sociedade. E essa relação, o governo ele vai ser uma forma, né, de interação com qualquer empresa, sempre será, sempre vai interagir. Então é importante a gente saber o que o governo anda fazendo, né, no sentido de qual o poder que o governo tem, qual o seu papel. Ok? Então, já compartilhando aí a minha tela com vocês, na nossa webconferência de hoje, nós vamos, eu já cheguei a falar de políticas, né, como eu falei, eu vou trazer alguns pontos que já abordamos, tá? Mas para contextualizar tudo aquilo que eu vou falar hoje. Então, já falamos de política, a questão de ser político, né? E essa arte de influenciar, de criar ideias. Por exemplo, eu trabalho na Universidade de Brasília, né? Nas manhãs eu estou na Universidade de Brasília, lá eu sou administrador. E aí eu trabalho com colegas que pensam bem diferente de mim em relação a posicionamentos políticos, né? Embora eu sou apartidário, eu não tenho, inclusive essa é uma das diferenças que eu tenho com os colegas lá, mas eu sempre tento mostrar para eles o que eu acredito, o que seria melhor para um país, como um país deveria ser bem gerido por meio das políticas públicas, né? Por meio de estratégias que os governantes poderiam utilizar. E a gente fala muito de economia, a gente fala de as reformas que deveriam ser executadas, a maneira como a Universidade de Brasília deveria ser conduzida, quais são as propostas que a universidade poderia trazer. Claro, eu não vou trazer aqui, né, não vou ficar estendendo. Inclusive, nas nossas webs, lá na Web 4 eu vou abordar algum detalhe, vou falar um pouco de Universidade de Brasília lá, né, que esse é o setor que eu trabalho, e aí eu falo um pouquinho de política pública lá. Mas, enfim, quando eu estou falando de política pública, é de que maneira o governo pode trazer benefício às pessoas, levar desenvolvimento econômico e social, que esse é o papel das universidades, né? Também, né? Levar educação,
e também desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico e social por meio da educação, né? Então, mas de que forma? Qual é a melhor forma diante de toda uma análise situacional que nós nos encontramos, né? Esse país, e aí a gente sempre questiona, esse país ele tem salvação, tem jeito? Porque qualquer área que a gente olha, a gente sabe situações ruins que nos encontramos, né? Saúde, educação, todos aqueles pontos que a gente trouxe, que a gente abordou nas nossas aulas, né? Que é de suma importância para a nossa para a gente poder conviver, né, enquanto sociedade, para a gente poder conviver e sobreviver. Então, o Estado ele tem um poder gigantesco nisso, né? É uma responsabilidade, né, dele para poder fazer isso, ele tem como uma autonomia para poder levar o benefício, mas tem utilizado das melhores formas? Esses são os nossos questionamentos lá. Então, essa questão de influência, de discutir, né, de falar, né, de não é questão de manipular nesse sentido que nesse meu exemplo, mas é de eu mostrar um posicionamento e falar, olha, eu acredito que dessa maneira seria possível. Por quê? Porque tem lugar que deu certo, tem lugar que foi feito assim, 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 assado. Isso é uma proposta, né? Estou me posicionando como se fosse um governante, né? Mas eu estou me posicionando como se fosse um cidadão que acredita ainda que por meio de gestão é extremamente possível a gente poder resolver qualquer problema, inclusive problemas nesse aspecto, né, de Estado. Países que eu cheguei a citar para vocês, países destruídos já por guerras, por várias situações, conseguiram se reconstruir por meio de uma boa gestão, né? Pessoal de gestão pública, acredito eu que vocês já estão vendo, né, em outras disciplinas muito, essa questão do poder da gestão que é um poder transformador. Então, isso vai ter, né, um certo tipo de conflito que nós apresentamos lá na Web 1, mas é um conflito extremamente saudável, a gente externiza as nossas situações, os nossos posicionamentos, inclusive, uma das perspectivas que eu vou trazer na nossa aula hoje, né, de falar essa questão de esquerda e direita. Eu ia colocar um slide, agora que eu estou lembrando que eu não botei, mas enfim, não vai influenciar a nossa aula aqui, não. O conceito, então, de políticas públicas nós já trouxemos aqui na nossa Web 1, né? Só reiterando aí, quando o governo escolhe ou não fazer, tomar decisão ou não, né? Intervir ou não em determinado segmento, a não intervenção isso pode caracterizar como uma gestão, como uma política pública. Nós abordamos isso. Importante que vocês possam assistir a nossa Web 1. E aí, nós tratamos lá na Web 1, e que é muito importante a gente trazer isso novamente, falando das tipologias, né, apresentado pelo Theodore Lowy. E Theodore Lowy, ele classifica as políticas públicas, né, ele cita as tipologias ou as classificações de políticas públicas de 4 formas, 4 perspectivas aí. Nós abordamos isso quem estuda gestão pública, gestão de políticas públicas, é de suma importância a gente trazer saber essa classificação de Lowy e poder entender como que funciona, como que ele separa as políticas públicas, tá? Para que a gente possa ter um entendimento no todo. Eu trouxe exemplos, eu reiterei, né? Inclusive vocês vão ver, já devem ter visto nas questões objetivas lá, que eu trouxe, né, muitas questões voltadas para essa questão de tipologia, na avaliação de vocês também presencial. Tem questões que eu abordei, são 20 questões que a gente elabora, mas se não me falha a memória, são 10 dessas 20 questões que são selecionadas para que vocês possam fazer. Essas 10 questões lá, elas têm questão, com certeza vai estar falando de tipologia de políticas públicas, tá? E eu enfatizei muito a questão das distributivas e redistributivas, e que isso é importante a gente sempre diferenciar e entender. Abordamos isso na nossa aula, né? Mas antes disso, as constitutivas, né, que vai ditar as regras do jogo, né, e essas questões vai modelar, como eu falei, instituições e definem as condições gerais, né? As regras eleitorais, um exemplo que eu dei aqui, né? E as regras, elas... Por que um político que recebeu... Aqui em Planaltina DF tivemos isso. Um deputado que ele recebeu mais de 20 mil votos. Ele não entrou. Já teve um deputado, né, distrital que conseguiu 15 mil votos e passou e venceu as eleições. Ele é um dos deputados distrital, né, o Pedro Paulo Pepa.
Por que isso? É uma regra do jogo, por uma questão de legenda, né? Seguiu toda a regra, tá? Isso nós estamos falando, uma regra que é utilizada para poder, então, pelas cadeiras serem ocupadas por determinados partidos. É uma forma, é uma regra, né? É certo ou errado, é correto ou não, é justo ou não, isso é uma outra questão, né, que a gente não vai entrar aqui, mas o detalhe é que esses tipos de situação poucos são não só constitutivas, mas as regulatórias. A gente pouco participa, a gente pouco interage em querer saber como é que funciona esse tipo de situação. E que é extremamente errado, como eu falei. A gente se preocupa com coisas menores, infinitamente menores da nossa vida, enquanto isso, situações gigantescas, situações que vão, de fato, intervir na nossa qualidade de vida, né, ou tirar uma qualidade, né, que a gente tem, ou, inclusive, piorar aquilo que já está ruim. Enquanto isso, as pessoas, né, nós sequer sabemos como que funciona. Né? Quando eu virei para um aluno, por exemplo, um aluno presencial, e eu trouxe para eles para alguns alunos, né, a informação que eu acredito eu que já tenho falado isso para vocês, que no nosso país a gente gasta com fundão eleitoral 6 bi, é um absurdo. Fundão eleitoral é aquele dinheiro que é utilizado para campanha política, para que um político possa ser eleito. É dinheiro público que é utilizado. Tem dinheiro privado também, tem regras, né, do jogo aí, que são as políticas constitutivas, uma regra que vai determinar, por exemplo, o dinheiro privado. Estados Unidos está tendo né, as eleições lá nos Estados Unidos. Até onde eu vi, as regras são bem menores em relação à questão de investimento privado, né, para essa campanha. Mas o fato é que no Brasil ele é limitado, você tem toda uma situação, quando você faz uma doação, você tem que doar, você não pode doar diretamente para o Pix do candidato lá que você vai apoiar. Não, você manda vai para o sistema, né, para o fundo partidário, enfim. Um dinheiro que ele tem que ser, tem que ter uma questão de transparência, né, nessas remessas nossas, esse apoio. E aí, depois, esse princípio de transparência, aí depois que eles mandam, destina lá para os partidos, e o partido ele vai destinar para o candidato que a gente está apoiando. Enfim, tem todo um critério, uma regra para tentar controlar isso. Por quê? Porque dinheiro, ele influencia muito em uma campanha. Uma campanha, se uma pessoa tem um apoio gigantesco, uma coisa é você disputar uma eleição, você tendo R$ 1.000 para a campanha, outra coisa é você tendo 1 milhão. 1 milhão você vai ter muito mais visibilidade, você vai ter, né, mais acesso, mais formas de poder estar próximo do eleitor, ou seja, mais próximo de ter mais votos. Né? Então, o dinheiro ele vai influenciar muito. Só que eu até entendo a questão, né, como professor, como cidadão, eu até entendo que o Estado, se o Estado ele não apoia, você vai ter o privado apoiando as campanhas. Né? Mas se precisava ser 6 bilhões, vocês têm noção de quanto que é 6 bi? E esses 6 bi, eles são torrados, eles são gastos em 40 dias que eles são utilizados. Então, sim, é um horror, né, de uma preocupação financeira que nós temos, né, orçamentária, sabendo que eu queria apresentar, eu acabei que eu pulei, quando eu falei que para um aluno, né, que esse é um gasto que se tem em 5 anos com saneamento básico no país. Então, é triste, isso é um absurdo, saber que esses números, que a gente tem uma preocupação maior com o fundo eleitoral do que saneamento básico. E aí, e isso faz parte, né, de uma questão constitutiva, né? Ou seja, a parte estratégica de quem determina, de quem vai ditar essas regras, né, do jogo, eles determinam isso. E, claro, isso tudo tem uma questão que é votado, né? Tem uma situação que eu acho assim, que é impressionante. O que eu vou trazer, vou abordar isso, vou falar de alguns políticos aqui, tá? Mas por uma questão didática, peço perdão para aqueles que tenham preferências com políticos, desde já deixo bem claro aqui que é uma questão de função didática. E, obviamente, eu vou sempre falar fatos que ocorreram, tá? Não vou trazer aqui fake news. E, claro, duvidem sempre de tudo aquilo que eu falar. Vão lá no Google e pesquisam, ver se eu estou falando se é verdade, tá? É importante isso. E se eu
fiz falar alguma coisa que não condiz com a realidade, eu peço a gentileza que mandem mensagem para mim, lá no mensagem direta, ou no fórum para o professor, ó, o professor trouxe uma informação, a informação não condiz com a realidade. Né? Uma das informações que eu ia falar quando se determina, por exemplo, esse absurdo que nós tivemos, que em 2018 o fundo eleitoral era aproximadamente 1 bi, e aí ele foi para quase 6 bi, né? Aproximadamente 6 bilhões. É votado, né? Vai no plenário, né? Os deputados vão votar, o presidente tem que sancionar. Um dos deputados, né? Acho até melhor não citar o nome aqui. Um dos deputados, ele chegou a levantar bandeiras, e aí a questão de bandeira política, que eu falei, as agendas políticas que nós trabalhamos, o ciclo de políticas públicas, né? Levantou a bandeira dizendo que, olha, não, é um absurdo o fundo eleitoral, estilo o professor Rafael, né? É um absurdo dinheiro de fundo eleitoral, nós não utilizamos para a nossa campanha, inclusive eu vou votar contra o aumento do fundão eleitoral. Aí ele votou em quê? Ele votou a favor. Estou falando de um deputado, tá? Ele votou a favor. E aí foram questioná-lo, porque mostra, né? Depois é transparente essas informações para saber quem votou em quê. Aí ele votou a favor do aumento. E ele, no discurso, falava que era contra. Aí foram questionar. Ele chegou a dizer que ele errou. Na verdade, quando ele foi botar não, ele queria botar não, mas sem querer ele apertou sim. E aí que eu fico impressionado que como a gente trata a política, como eu cheguei a abordar em alguns momentos, né, como Fla-Flu, pessoas não observam o que se faz, mas quem faz, e é uma tristeza muito grande, que quem perde, né, e isso somos todos nós, as pessoas pasmem, as pessoas falam, não, realmente, né, de se confundir mesmo, é confuso, né? O cara, com um discurso dizendo que era contra e depois votou a favor. Aí teve uma segunda votação também para determinar é a favor do fundo eleitoral ou é contra o fundo eleitoral. Ele votou em quê? Ele votou a favor do fundo eleitoral. Sabe o que ele falou? Ele disse, errei de novo. Gente, pelo amor de Deus, de novo eu errei. Gente, é inacreditável política no Brasil. Né? Isso é uma tristeza muito grande. Né? Ou seja, é chamar o eleitor de idiota, de otário. Né? E acabou que foi aprovado, foi sancionado pelo presidente, e aí o fundão eleitoral, que é um dinheiro, como eu falei, um dinheiro público, isso vai influenciar muito na vida de muita gente. Isso está falando de constitutivas, né? Para não ficar muito extensa, né? Nossa aula tem muitos pontos que eu quero abordar aqui. A questão das regulatórias, as políticas públicas regulatórias, né? Normas legais que vão estabelecer condições de obrigatoriedade, como eu falei, o plano diretor, o código de trânsito. Aqui, veja que tem uma norma maior, que foi a constitutiva, que permite, então, quando ela fala assim, olha, um exemplo, né, que não é esse o caso, mas cada estado vai cuidar vai ter o seu código de trânsito próprio. E é isso é uma política pública constitutiva que está determinando, influenciando uma política pública regulatória, de criar uma norma. Né? Então, é como se fosse na área tática ali, como eu falei, uma área estratégica aí que constitui e faz uma política pública constitutiva, então permite uma política pública regulatória. São os regramentos, as leis, as normas mesmo, como cada norma ela tem, né? Ela não pode ser feita de qualquer forma, né? Ela tem que seguir alguns parâmetros, né? A sua jurisdição, enfim. Isso que é determinado pelas políticas públicas constitutivas. Então, as regulatórias, elas vão seguir todos os parâmetros. Quem vai fazer o quê? Quem vai criar? Quem que tem o direito? Para qual local? Qual forma que pode ser? Tá? Isso está falando de política pública regulatória. Distributiva e redistributiva, reforçamos muito, viu? Falamos muito, isso aí, se ficou na dúvida, assiste a primeira web. Abordei muito, falei, inclusive dei exemplo lá do Bolsa Família. Bolsa Família é política pública redistributiva. E você está querendo com o objetivo de qualquer política pública de assistência social que vai visar justamente essa diminuição de desigualdade é redistributiva. Você está redistribuindo, como se estivesse tirando ali do rico e entregando para o pobre. Mas por que está sendo feito isso, professor? É o orçamento mesmo, o orçamento em si. O orçamento
quem é que paga a maior parte aí, né? Quem mais arrecada, perdão, da arrecadação, né? Vem de onde? Vem da classe produtiva. E essa classe produtiva, a classe que paga imposto, né? A classe que tem renda, que consome, enfim, essa arrecadação ela é distribuída para aqueles que teoricamente não produzem. Então, por isso que essas políticas públicas de assistencialismo, como, por exemplo, o Bolsa Família, você tem uma redistribuição. Isso nós estamos falando, então, de política pública redistributiva, que causa embaraço, que causa transtorno. Nós trouxemos aqui alguns pontos. E distributiva, não, vão ser um benefício que vai gerar para uma maior parte de uma população e que você não está tirando de um e entregando para outra pessoa. E como eu dei alguns exemplos, e é sempre bom reiterar aqui, a questão das obras públicas, questão de asfaltar toda uma localidade. Né? Isso é uma política, criar ponte. Isso nós estamos falando de políticas públicas distributivas. Não está tirando, não está de forma clara você tirar de um setor e entregar para outro. Não vai ter ninguém reclamando que, meu Deus, está construindo uma ponte aqui que vai melhorar o trânsito dessa região, isso é horrível, o trânsito tem que piorar. Não vai acontecer, tá? A não ser, eu brincando com alguns colegas, inclusive com um deputado aqui da cidade que ganhou, eu cheguei a falar isso para ele. Como eles criaram uma passarela agora, e colocaram um semáforo numa passarela na BR, porque eu trabalho em Formosa, né, à noite, algumas noites eu dou aula, né, na faculdade lá, como eu falei, lá na nossa primeira web. E aí, nós, professores de Planaltina, o ônibus de professores que pega alguns lá na Asa Norte, aí passa aqui em Planaltina e pega eu e mais uns 5 professores, né, esse ônibus, que é da empresa. E aí a gente vai com destino para Formosa. E dá mais ou menos uns 40 quilômetros aqui de Planaltina, é meia hora, né? É a mesma distância, daqui para a Asa Norte, daqui para o CEUB e daqui para IESGO é a mesma distância. Impressionante, é exatamente a mesma distância. Então, assim, quando eles colocaram lá o semáforo e uma passarela na BR, o trânsito deu uma melhorada. E deu uma melhorada, o que aconteceu? O ônibus está chegando mais cedo para ir para buscar a gente. Aí eu fui reclamar, falei, poxa, vocês melhoraram, fizeram uma política pública distributiva, mas me prejudicou. Obviamente, né, que isso foi uma brincadeira, mas assim, que agora eu tenho que chegar mais cedo na parada para poder pegar a condução, tá? Então, isso foram políticas públicas, elas são distribuídas, classificadas dessa forma, as constitutivas, regulatórias, distributivas e redistributivas. Eu, enquanto indivíduo, eu preciso saber dessas políticas públicas? É importante? Faz sentido eu abrir um jornal, eu assistir né, um noticiário, eu ver notícias sobre? Faz sentido? Faz muito sentido, né? Porque isso vai influenciar muito a nossa vida. E enquanto a gente fica com discussões rasas, que eu vejo, discussões de WhatsApp, situações bobas, você tem situações, políticas públicas sendo constituídas que vão impactar diretamente a nossa vida e que esse tipo de política pública ninguém questiona. E essa é uma tristeza. Esse tipo de discussão que é interessante a gente trazer. Claro, sempre respeitando o lado de quem pensa diferente da gente, tá? Aí, eu cheguei a falar distributiva e redistributiva. O ciclo de políticas públicas que estava lá no conteúdo de vocês, lá na Web 2, para quem não assistiu, né, vocês têm a obrigação de assistir a nossa web, todas as 4 webs, tá? Então, a web que trata aí do ciclo de políticas públicas, eu vou trazer, né, detalhes de cada uma, mas cada política pública que a gente classificou ali, com o LOE, que eu mostrei para vocês, das regulatórias, né, constitutiva, redistributiva e distributiva, cada uma, quando é criada, para cada uma, ela passou por um ciclo. E esse ciclo, ela vai desde uma situação, problema de uma sociedade, e a gente falou aí, né, como está aparecendo aí, né, identificação do problema, identifica-se qual é o problema da sociedade nesse momento, né? São inúmeros. Dentro desses inúmeros, alguns são selecionados. E aí se tem a formação da agenda política, que inclusive eu vou trazer, vou abordar já sobre a agenda política aqui nos próximos slides. Depois que formula,
dentre N problemas, eu escolho alguns. Eu, Rafael, se amanhã se eu fosse um deputado, né? Enfim, se eu fosse um parlamentar, política pública que eu abordaria. Uma que incomoda muito a questão do sistema educacional no Brasil. Tem que ser feita uma reforma gigantesca na nossa educação básica, por exemplo, né? Que ela é extremamente deficitária. Se a gente tem problemas educacionais no Brasil, é principalmente por conta da base. Nossa base ela é muito ruim. Então, era uma revolução mesmo, uma reforma naquilo que o aluno tem que aprender, na qualificação dos professores, no salário dos professores, enfim. Esse seria o meu foco. Poxa, tem 1 milhão de problemas, mas a minha agenda seria a educação. Seria uma das agendas, né? Que seria uma prioridade. Tinha que melhorar. Eu ficaria extremamente satisfeito se daqui a 4 anos, depois que eu deixasse de ser um parlamentar, eu olhasse e percebesse que, caramba, as políticas públicas que eu abordei para melhorar, de fato, elas foram eficientes, de fato, elas foram efetivas, o termo efetividade que a gente trouxe, né? O impacto, qual é o cenário, né? Melhorou em quanto? Melhorou de que forma? Qual foi o impacto para a sociedade? Isso está falando de efetividade. A efetividade ela é muito importante. Mensurar isso, identificar, para saber se a política pública ela é uma política pública que surtiu efeito ou não surtiu efeito. Políticas públicas que não surtem efeito positivo, claro, tem que ser reformulada, tem que ser substituída por uma outra política pública, tem que ser extinta, né? Então, formação da agenda, seleciona, minha agenda seria, então, educação, alternativas, né? Já, na minha cabeça, eu tenho várias alternativas possíveis, boas alternativas, mas eu escolheria algumas de forma, assim, que seria bem eficiente, bem impactante, enfim, não vou abordar aqui, mas que são muitos detalhes, mas eu abordaria de uma forma mais incisiva, não somente o Rafael, né? Mas, claro, eu teria uma equipe, estou falando eu, Rafael, hoje, né? Mas é claro que se eu assumisse, eu teria uma equipe, eu teria uma base, iríamos discutir, iríamos ouvir pessoas que sabem a respeito, a gente ia ver modelos em outros países, modelos em outros locais, inclusive no nosso próprio país mesmo, onde tem melhorado a educação enfim, de mensurar isso, de observar isso. Isso é formular alternativas, as boas alternativas. E dessas alternativas, a gente precisa tomar decisão, não dá para adotar todas. O recurso ele é escasso, o tempo também é escasso. Então, da formulação de alternativas, tomada de decisão. Das alternativas, vamos usar essa estratégia, essa alternativa, para poder atingir os objetivos que a gente quer que se atinja, aquilo que se espera, né? E depois de tomar a decisão, a implementação. Vamos implementar agora. Escolhemos agora como que vai ser feito. Quais pessoas vão estar envolvidas. Como, de fato, nós vamos... Ali, botar a mão na massa, de fato. E, depois disso tudo, a avaliação. Como eu falei, a política pública tem que ser avaliada. Foi efetiva essa política pública? Foi eficiente? Foi eficaz? Trouxe melhorias para aqueles indivíduos, né? Os resultados estão de acordo com aquilo que foi planejado inicialmente. Então, é nesse cenário. E aí, alguns ciclos vão mostrar que depois da avaliação tem a questão da extinção, tá? de uma política pública. Aqui, o autor que eu peguei, ele não fala disso porque ele acredita que a questão da extinção ela está aqui vinculada à avaliação, porque avalia, a política pública é boa? Continua. Precisa melhorar? Faz um ajustes, volta aqui, sabe que a alternativa que foi adotada, né, tomar de decisão não foi a melhor, vamos ver as outras alternativas, ou a política pública não prestou, não funcionou, não trouxe efeito, o efeito foi ao contrário, inclusive, aí você vai extinguir a política pública. Então, isso faz parte da avaliação, é por isso que eu utilizei essa imagem porque ela retrata de uma forma, acredito eu, mais completa, embora dentro da avaliação está aqui a extinção, tá? De uma política pública. E, por último, eu queria abordar com vocês essa perspectiva de esquerda e direita no nosso país, tá? Eu falei que a imagenzinha que eu ia trazer para vocês, que era justamente, seria agora, que ia aparecer uma imagem esquerda e direita. Que diferença que isso faz na nossa vida? O que é uma esquerda e uma direita, tá?
Mas dentro da nossa aula, tem vários outros pontos que eu quero abordar aqui para vocês, que eu costumo sempre falar. Os dois lados, e eu acredito que vocês já escutaram muito falar de esquerda e direita. Às vezes a pessoa nem sabe o que é, nem o que se trata, né? Sabe os representantes que, entre aspas, representam, né? Os indivíduos que representam, né? Os parlamentares políticos, que representam um determinado lado. Mas a esquerda elas caracterizam as duas, né? Acredito eu que os objetivos, as finalidades são as mesmas, que é a melhoria para as pessoas, tá? Mas a esquerda ela acredita que tem que ter mais Estado, mais participação do Estado para poder intervir em tudo aquilo que se precisa. O Estado ele tem que estar em todos os cenários, tem que ter dinheiro público para que se resolva isso. Quanto menos dinheiro privado, né, não vou usar esse termo quanto menos melhor, mas assim, eles entendem que o dinheiro privado, as políticas públicas, né? Aliás, políticas públicas não, mas as intervenções da sociedade em si, mesmo do lado privado, ela pode ser perigosa porque ela pode ser tendenciosa, ela pode favorecer as minorias, e aí isso pode ser ruim para as maiorias, pode ser ruim para o pobre. Essa é a ideia da esquerda, dentre várias ideias, tá? Várias abordagens aqui. Acredita-se muito, fala-se muito que a esquerda ela pensa mais no pobre, a esquerda pensa mais na pessoa que está ali na situação, né, numa desigualdade social, quem está lá ali abaixo ali da linha da pobreza, né, da margem da pobreza. Por isso que tem bandeiras mais de assistencialismo, de políticas públicas redistributivas, é nesse sentido, é nesse momento, então, que se espera e que as pessoas, muitas delas, escolhem ser do lado de esquerda, porque se identifica dessa forma. Ao mesmo tempo, achando que a direita ela só está pensando para o lado econômico, não está pensando para o lado social. Pensa-se muito para o lado econômico e esquece do social. Você lembra aquela discussão? E se você for ver, sempre esquerda e direita, não mexe não, minha filha, deixa isso aí. Esquerda e direita, não liga, Rafaela, não liga. Esquerda e direita, ela sempre está esse tipo de briga em situações, tá? O que eu quero trazer para vocês aqui, fazer essa ligação com gestão de políticas públicas e mostrar também algumas coisas que são mitos, inclusive, que não é verdade o que se fala. Que a direita, ela, como eu falei, só pensa na questão econômica, não pensa na questão social. Na época da pandemia, por exemplo, lembra a questão do fique em casa, e aí era meio que assim, como se o pessoal da esquerda falasse, não, deixa a economia para depois. Agora é a parte social, agora é a parte humanitária. E já tinha um pessoal já que, né, que se classifica, digamos assim, como direita, falava, não tem como pensar no social se não pensar no econômico, né? Fica em casa quem puder ficar em casa. Quem não puder, que vá... fique em casa quem puder ficar. Quem não puder, quem tiver necessidade mesmo, que vá trabalhar para, enfim, porque vai precisar do lado econômico. Alguns economistas, alguns gestores acreditavam que dava para tratar os dois da mesma forma. Então, assim, eu não estou aqui querendo falar para vocês o que era o certo, tá? Estou querendo mostrar para vocês, da perspectiva do lado da esquerda, o que acreditava-se na direita. Acredita-se da direita, que a direita só pensa de quem está acima, que as estratégias adotadas vão beneficiar somente, né, uma classe mais rica, que não pensa no pobre, que é contra o assistencialismo, e que esses países, países não, mas estados que adotam, né, essa estratégia de direita não pensam no lado social, não pensam em qualidade de vida, não pensam no objetivo maior que deveríamos ter de diminuir desigualdade. Esse é o termo que se vocês pegarem qualquer livro que vai trazer uma abordagem de esquerda, nós utilizávamos muito a plataforma Saga, né? E agora nós não estamos mais utilizando essa plataforma. E lá eu tive experiência de ler uns 3 ou 4 e-books que estavam disponíveis lá, todos eles falando de gestão de políticas públicas. Todos eles, quando falavam essa perspectiva de esquerda e de direita, sempre trazia essa abordagem, que o que diminui desigualdade social
são políticas públicas voltadas para a esquerda, ou seja, mais presença do Estado. Lá na economia a gente fala de adotar políticas fiscais expansionistas, ou seja, o gasto público aumentar, ele vai fomentar a economia, tá? Enfim, não vou abordar muito aqui essa questão econômica, mas era sempre falando disso, que o lado da esquerda fala em diminuir desigualdades, e a direita, ela acaba que pode vir com um discurso de diminuir desigualdade, mas a estratégia acaba aumentando a desigualdade, porque vai beneficiar o rico. E aí é o que eu quero trazer para vocês aqui, que não é, assim, eu não vou dizer nem o termo que não é bem assim, né? Já falando, né? Mas que existem outras perspectivas e que é interessante a gente visualizar isso para que a gente possa depois, porque cada um tome as suas decisões, acredite no que é certo, no que é errado, quais são os melhores caminhos, tá? Aí a gente tem aqui, por exemplo, uma informação, uns indicadores aqui, que eu acho que são interessantes de a gente abordar. Aqui eu coloco uma coluna que é o maior... Só um minutinho, gente, para a gente ler. Aqui, gente, aqui eu coloco uns países que tem essas duas colunas aqui. Eu trouxe algumas informações para vocês. Isso está no Google, tá? Qualquer indicador que vai mostrar aí índice de liberdade econômica. Quando a gente fala de liberdade econômica, a gente está voltado, são os países de direita. Quanto maiores liberdades econômicas, né, digamos assim, menos intervenção do Estado, como eu falei, a esquerda tem mais intervenção, então quanto menor a intervenção, esses países são mais livres, economicamente falando. E esses são países classificados de direita. Então, aqui você tem um índice de liberdade econômica, que os países, por exemplo, o que tem uma maior liberdade econômica, né, que são países aqui classificados de países de direita. Você tem Singapura, Suíça, Irlanda, Taiwan, Nova Zelândia, Estônia, enfim, Países Baixos, que é a Holanda, né? Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega, Austrália, enfim, Alemanha, todos esses países aqui são países aqui de um índice de liberdade econômica, eles recebem essa classificação. Você tem aí uma menor participação do Estado. Aí, como eu falei, sempre tem esse discurso de dizer que a esquerda, que a direita, ela não pensa muito nas desigualdades, né? Que ela não quer combater desigualdade. Aí, olha só, aí eu peguei aqui os 17 países, que também isso, qualquer indicador que vocês, né, sites, né, de boa reputação, vão mostrar para vocês os países de maior IDH. IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, países que têm qualidade de vida, os melhores países para se viver em relação à qualidade. E essas questões de qualidade, ou seja, você tem as desigualdades, elas são mínimas aí. Você tem dignidade às pessoas. Vocês vão observar que a maioria desses países que têm maior índice de desenvolvimento humano, eles estão aqui classificados, eles estão aqui no índice de liberdade econômica. A conclusão que a gente pode chegar que esses países de direita, que são os malvadões para a esquerda, por exemplo, de achar que não se busca qualidade de vida, esses países você tem qualidades de vida que são, inclusive, são os maiores, né? Ou seja, será mesmo que as estratégias que são utilizadas pela direita, elas são estratégias que só pensam no rico? Você tem, então, eu estou falando, um indicador para que a gente possa refletir sobre isso, tá? Não estou querendo trazer uma verdade aqui de fé para vocês. Eu quero mostrar para vocês que, às vezes, a gente usa de uma frase, de uma retórica, mas que a gente precisa ver sempre do outro lado. Poxa, não será mesmo? Vamos ver países que são que têm posturas, têm governos de direita, políticas públicas de direita, para que a gente possa, então, ver como é que tem acontecido, como tem sido nesses países, né? A realidade desses países, tá? Então, eu trouxe essa perspectiva aqui para vocês. Uma outra perspectiva também é que quando fala que quanto mais Estado, menor as desigualdades, né? Que muitos, como eu falei dos e-books, que mostram para a gente, outros materiais, sempre vai trazer essa abordagem para a gente. Eu cresci sempre ouvindo isso, gente, que quanto mais Estado, menor desigualdade. E aí eu trouxe uma
uma reportagem aqui que ela vai que eu achei curiosa, tá? Eu falei, poxa, mas será mesmo? E eu fiquei pensando nisso. Servidores no Brasil concentram 6 das 10 ocupações mais bem pagas do nosso país. Então, olha só, o que quer dizer isso aí? Quer dizer que as 10 profissões mais, né, bem remuneradas aí, as mais remuneradas, né, melhor dizendo, das 10, 6 são, são profissões, né, ligadas ao serviço público, são servidores públicos. Pensa bem, o Estado ele vem para combater desigualdade. Aí o Estado ele vai proporcionar salários, eu estou fazendo uma crítica aqui agora, por meio dessa reportagem, a elite do funcionalismo público, tá? Que você vê que o Estado ele proporciona super salários a servidores públicos. Quando o Estado ele faz isso, ele faz servidor público ganhar 70 mil, 80 mil, 100 mil reais, promotores, juízes, desembargadores, enfim. Como eu falei, aí a reportagem, né, ela vai abordar, ela trouxe isso. É claramente o Estado, ele aumentando a desigualdade social. Então não tem nada, assim, será mesmo que a figura do Estado, ela sempre vem para diminuir desigualdades? Não estou querendo trazer volto a repetir, uma verdade aqui, é algo que a gente tem que seguir, mas que deveríamos ampliar nossa mente em questão de gestão de políticas públicas, de será que as políticas públicas constitutivas, como eu trouxe aí, as regras do jogo que são estabelecidas, elas são regras do jogo que beneficiam a sociedade, que diminuem a desigualdade social? Essa crítica, embora eu seja setor público, poderia estar aqui também elogiando, dizendo que a melhor coisa que tem por a sociedade é servidor público, enfim, mas assim, é uma realidade muito cruel, gente. Se a gente parar para pensar, né, um pouquinho, a gente sabe que salário de servidor público é bem diferente do salário de iniciativa privada. Não, claro, tem servidores que ganham pouquíssimo, né, tem servidores que ganham, né, ainda mais no âmbito municipal. Não vou trazer, né, não estou entrando nessa esfera, mas se você pegar a média, por exemplo, um servidor que aposenta no executivo, em média, aposenta de 9 a 10 mil reais o salário do executivo. Legislativo vai ganhar 18 mil, judiciário em torno de 20 mil, Ministério Público mais de 20 mil que ele vai se aposentar. Façam essa comparação com pessoas que aposentam na iniciativa privada no nosso país. A realidade hoje é que as pessoas ganham um salário. Então, assim, salário de servidor público, se você entrar no site, né, Portal de Transparência, vocês vão observar, vocês vão saber o salário de todo mundo, meu, de qualquer pessoa. E, assim, é por isso que eu agradeço muito a Deus pelo esse benefício de eu ter sido servidor público, né? Estudava muito para ser servidor público. Eu trabalhei na iniciativa privada também. Eu fui terceirizado, né? No Ministério do Esporte. Aí tem uns colegas aí que já trabalhamos juntos aí, que é minha aluna hoje. Lá no Ministério do Esporte eu era terceirizado e lá eu estudava no concurso público. Eu falava, a gente estava ali, né, no Ministério, né, do Esporte, que eu era terceirizado, então, assim, falava-se muito de concurso público o tempo todo, então, aqui em Brasília, eles falam muito, nos ministérios, então, principalmente. Então, eu pensava assim, porque eu tenho que ser servidor público também. E eu estudava, e uma hora eu consegui. Melhorou significativamente a minha vida em relação a isso, porque eu trabalhava muito mais. Hoje eu trabalho 6 horas por dia. Claro, eu trabalho muito hoje na iniciativa privada também. Mas eu, enquanto servidor público, trabalho 6 horas por dia no quintal da minha casa, praticamente, 2 quilômetros de onde eu moro, na UNB de Planaltina, no campus de Planaltina, onde eu trabalho. E assim, se for comparar, beleza, eu gostaria de ganhar mais, mas se for comparar esse salário com a iniciativa privada, uma pessoa, qualquer profissão, e ela precisa ralar pra caramba, dificilmente ela vai estar trabalhando 6 horas por dia. Eu estou trazendo esses detalhes, não para a gente demonizar servidor público, não é essa a questão. É só para a gente entender que será mesmo que o Estado ele vai beneficiar, ele vai combater as desigualdades? E quando eu vejo esses super salários no serviço público, isso é uma figura, é uma das provas de que o Estado nem sempre combate desigualdade. Outra informação também, não sei se eu citei isso nas aulas, mas se você comparar o salário de um servidor público, né,
o salário do Rafael, administrador da Universidade de Brasília, eu, mestre em economia, um servidor com a mesma função minha, eu sou servidor federal. Se você comparar o servidor federal com o servidor estadual, tendo as mesmas funções minhas, mesmo cargo, ele estadual e eu federal, o meu salário é 100% maior do que o dele. Por que eu estou trazendo essa informação aqui? Porque existe uma desigualdade até no Estado. Até o Estado proporcionando salário, ele já causa uma desigualdade grande. Ele já contribui com desigualdade. E aí, quando a gente dá 3 passos para trás e observa, então, o Estado com iniciativa privada, essa desigualdade ela é maior ainda. Então, assim, é sempre importante o conhecimento, ele sempre vai nos libertar. A gente sempre poder ler, ver outras perspectivas, ver pensamentos diferentes, para que a gente possa depois ter as nossas conclusões. Por isso que eu gosto muito de assistir no YouTube debates políticos, debates de pessoas que pensam diferentes, pessoas que abordam situações diferentes, esquerda e direita. E falar de direita, eu nem sei se tem partidos no nosso país de direita, eu nem sei. Eu já vi aí um partido liberal, mas, assim, eu não vejo nada de liberal nas decisões dos parlamentares. Esse parlamentar que eu falei, ele é do Partido Liberal, esse deputado federal. E ele, ou seja, um parlamentar de direita, deveria ser contra o aumento do fundo eleitoral. Ele foi a favor. Mas por que, professor, que ele foi a favor? Porque ele faz parte do meio, ele vai se beneficiar com isso. É assim, né? Uma coisa é para nós, outra coisa são para eles, infelizmente, né? É assim que conduz. Então, assim, quando eu analiso, se eu pegar, por exemplo, o Bolsonaro era um parlamentar de direita, um presidente de direita. Eu sempre tive grandes dificuldades para crer nisso. Eu nunca vi o Bolsonaro, assim, estou falando em matéria de decisão, uma coisa é falar, uma coisa são as politicagens, né? Os discursos. Outra coisa é na prática. Quando ele assume, por que eu não creio, não vejo o Bolsonaro como um deputado de direita? Por isso que eu estou falando aqui que eu não sei, eu não conheço parlamentares de direita. Talvez, né, se a gente falar de direita, a gente vai lembrar do Bolsonaro. Por que eu não vejo o Bolsonaro como de direita? Rapidinho, vou levantar aqui 3 das 4 estratégias que ele adotou aí, e não tem nada de direita. Fundão eleitoral, ele sancionou. Ele concordou com o aumento do fundão eleitoral. Isso é claramente, então, uma característica de quem não é de direita, uma decisão de esquerda. Outra decisão, ou seja, aumentando o Estado. Né? Não, filha, dá licença. Aumentando o Estado. Outra coisa é a questão da outra decisão, quando ele coloca o Augusto Aras, que é um petista, como o PGR, como Procurador-Geral da República. Isso não é uma decisão de esquerda, de direita, isso é uma decisão de esquerda. Quando ele nomeia os 2 ministros para o STF, Cássio Nunes Marques e o André Mendonça. 2 pessoas ligadas à esquerda, ligadas ao PT. Ele coloca nas cadeiras mais importantes que um presidente tem, né, de conseguir colocar alguém, ele coloca pessoas de esquerda. Então, assim, ele criou o juiz de garantias, né? Também não vou entrar aqui em detalhes da questão da figura do juiz de garantias, mas um juiz garantista assim, você facilitar para o bandido. É você facilitar, ser, né? Enfim, ter mais um juiz que vai analisar ali, que vai julgar uma situação. É você beneficiar ali o bandido. Acabou, por exemplo, esse PGR, o Augusto Aras, ele sentou em todos os processos, em muitos processos que, inclusive, era de investigação do presidente da República, no caso, na época, do Jair Messias Bolsonaro. Ele desarmou toda a Lava Jato, né? E é um absurdo isso. Todos os Lava Jato foram soltos na mão do PGR que eu citei aqui. Que é um absurdo, né? E outra, o Cássio Nunes. Cássio Nunes foi o voto de Minerva que determinou a soltura do Lula. Se o Lula ele foi eleito, um presidente, né, que é da bandeira de esquerda, e foi eleito, foi graças a um presidente de direita que colocou um parlamentar e que ele
soltou o Lula. Então, assim, vocês entendem por isso que eu não tenho bandeiras aí políticas? Porque, assim, nesse momento, eu vejo muito mais os dois de esquerda do que alguém de direita. Eu não vejo ninguém de direita. PL, Partido Liberal de Direita, sinceramente. Agora, todos os outros são declarados de esquerda mesmo, né? PCdoB, PT, PSOL, Partido Verde, DEM, Democratas, enfim, né? Esses partidos aí já são declarados mesmo de... Tem o tal do centro, né? Esquerda também, mas, enfim, essa palavra centro-esquerda é só para querer pegar eleitores ali que são indecisos, né? Que não tem nenhuma identidade aí, que não gosta de ser rotulado com esquerda e de direita. Mas é isso, tá? Eu sugiro, inclusive, a questão... Eu ia trazer aqui mais outras informações, eu vou deixar lá para a web revisão, tá? Isso não vai estender muito, essa questão das despesas da União, eu vou trazer esses pontos, vai ser bem interessante, eu vou trazer lá na web revisão, vou falar sobre isso, que é justamente essas promessas que políticos fazem, o que eles fazem com os nossos orçamentos, né? E aí tem essa questão que isso vai impactar muito na nossa vida, né? Que vai diferenciar muito. Não, minha filha, acabou não. Então, olha só, sugestões aí para que a gente possa também ver de um outro lado, ver o lado da direita em relação a políticas públicas e ações afirmativas ao redor do mundo. Thomas Sowell, ele é um escritor que ele vai trazer essa perspectiva de que ele vai mostrar, muito, muito bom esse livro, que ele vai trazer, ele faz uma pesquisa sobre as ações afirmativas no mundo, por exemplo, a questão das cotas raciais, e vai identificar, ver se de fato fez diferença ou não, quais são as diferenças, o que faz o negro chegar às universidades, né, o que fez os países adotar, e quais foram as políticas públicas que foram adotadas por diversos países que ele pesquisou, que adotaram, que voltaram atrás das cotas raciais, né? Não estou dizendo que eu sou contra aqui, pelo amor de Deus, tá? Questão de cotas raciais, sociais, em outro momento a gente poderia debater sobre isso, mas esse livro aqui, ele traz essa perspectiva, ele faz um estudo, ele mostra que, por exemplo, ele vai falar que com as propostas que eu falei lá da minha agenda, as formulações alternativas que eu faria, propostas educacionais, ele fala que a base, os países que investiram na base educacional fizeram com que o negro se ascendesse economicamente nos países, pudessem, né, ter mais acesso às universidades e pudessem, então, aumentar suas rendas, enfim, levar desenvolvimento econômico e social para as regiões onde eles moravam, enfim, para todo um país. Então, é uma perspectiva diferente. E Milton Friedman também, Capitalismo e Liberdade, é um bom livro. Eu tenho esse livro aqui, inclusive, já li esse livro, está por aqui em algum momento, em algum lugar. Ele é um livro bem interessante também, bem bacana, que ele vai trazer essas abordagens mais de direita, porque eu pouco tinha lido de termos de direita para entender, porque, como eu falei, escola, faculdade, livros que a gente sugere para que vocês aprendam, sempre com as perspectivas de esquerda. Então, é importante a gente abrir a nossa mente, entender como que funciona os dois lados, para que a gente possa saber como é que funciona uma política pública, tá? E que a gente possa também até adotar os nossos lados, enfim. Certo? Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, né? Peço perdão aí, a nossa aula ficou até extensa. Agradeço, né, a todos que chegaram até aqui. Se você chegou na nossa aula até aqui, então, se assistiu à nossa aula, acredito eu que ela pode ser, né? Espero que possa ter feito a diferença aí nos estudos de vocês. Volto a repetir, estou disponível para vocês para tirar dúvida lá na mensagem direta, ou no fórum Fale Professor, ou no meu e-mail também. Tá bom, gente? rafael.nunes@cub.edu.br. Certo? Vejo vocês nesse formato síncrono lá na nossa web revisão. Okay? E lá eu vou trazer mais questões, falar de prova, vou falar das questões de prova e vou abordar também sobre o trabalho de sistematização que vocês têm que fazer ao final da nossa disciplina. Um abraço, gente. Fique com Deus e até a próxima.